Para quem já chegou, vocês entenderam a primeira parte que eu falei? Sim, professor. Tranquilo, né, Giovanni? Então vamos lá, continuando a historinha. Então fulano não se preocupou e deixou aquela água. Aí veio Beltrano. Beltrano, ao se aproximar, né, estava desligado, não sei se estava no Zap, no Facebook, em algum aplicativo, ou falando ao telefone, ou falando no rádio. Chegou próximo do bebedouro, não viu a poça d'água. E aí, ao pisar na água, não sei o que aconteceu, ele escorregou. Então, fulano e Beltrano. Mas só que Beltrano era ágil. E o que aconteceu com ele? Nada. É como se ele tivesse escorregado e caísse em pé. Já viram isso? Cair em pé? Então ele deu aquela pequena levantada de perna, mas ágil do jeito que ele é, pá! Né? Pôs os dois pés no chão, também não fez nada. Pegou o copinho d'água dele, encheu e foi embora. Entendido aí? Sim ou não? Vamos lá, turma. Pelo um sim só. Entendido. Entendido. No caso anterior, foi só um desvio. Nesse caso, a gente pode chamar de quase acidente ou de incidente. Por quê? Porque houve o escorregão. Só não houve o acidente porque Beltrano era ágil e não caiu, mas ele escorregou. Deu para entender? Então, temos o desvio, que é só a água, temos o quase acidente ou incidente, que não teve lesão, não teve a lesão, então não tem acidente. Quando não tem lesão, não tem perda de patrimônio, não tem contaminação de meio ambiente, não é acidente, é incidente, ok? Acabou. Então, fulano foi embora, não fez nada, Beltrano foi embora, não fez nada. Quem vem agora? Fulano, Beltrano, Ciclano. Aí, Ciclano, caramba, Ciclano também, despreocupado da vida, pisou na água, só que ele não tem a agilidade. E o que aconteceu com ele? Ao escorregar, ele caiu e, para não bater o busanfon no chão, ele pôs a mão, as duas mãos. E quando ele pôs as duas mãos, um dedo dele lesionou. Vamos falar assim para não falar que quebrou, né? Lesionou. Porque ao pôr as duas mãos, um dos dedos dele ficou embaixo da mão e aquele peso todo lesionou o dedo mindinho dele. Foi para o pronto-socorro da empresa e lá constatou-se uma lesão. Houve a lesão, então a gente considera como acidente. Só que essa lesão não provocou o afastamento, porque foi uma lesão leve, uma lesão que machucou, magoou, e ele, né, passou uma faixinha, uma pomadinha, e o médico perguntou para ele: e aí, tá legal? Tô. Ele era Beltrano, Ciclano, Beltrano, fulano, Beltrano, Ciclano. Ciclano não é aquele cara que dá nó e falou: não, doutor, estou em condições, não, só foi um machucadinho de nada, não. Amanhã a gente volta, dá mais uma olhada e voltou a trabalhar. Então, esse é um acidente com lesão, sem afastamento. Ok? Entendido? Sim ou não? Sim. Muito bom. Agora que já acabou fulano, Beltrano e Ciclano, quem vem? Vamos falar que é o... Caramba, eu não queria falar o nome de ninguém, né? Aí fica difícil. O Jajá. Vamos falar que é o Jajá. O Jajá vem vindo, totalmente despreocupado igual os outros, pisa na água, escorrega.
Só que, né, a velocidade dele de pensar, ele não conseguiu pôr os dois braços, né? Um braço veio primeiro e o outro foi ficando, ou talvez ele estivesse com alguma coisa na mão, e ele apoiou de tal forma que ele quebrou o braço. Ok? Apoiou de tal forma, já apoiou o braço de tal forma que ele quebrou o braço. Foi direto para o hospital, não foi nem para o ambulatório. Chegou no hospital, constatou-se a fratura, engessou no mínimo 30 dias de afastamento. Houve, então, um acidente com lesão com afastamento. Ok? Tá dando para imaginar o que eu estou falando, né? Beleza? Tá sim. Agora, vamos supor... Vamos pensar no nome? Ai, caramba, é difícil, né? Falar um nome já. Juju. Vamos pensar em Juju. Juju, totalmente desligado, totalmente, com o corpanzil fora do peso normal, escorregou. Mas Juju não tinha habilidade alguma, não tinha contorcionismo algum. E Juju caiu e não conseguiu pôr mão nenhuma, e a cabeça, o crânio, a nuca, né, foi com tudo naquele chão, bateu e infelizmente veio a óbito. O que aconteceu aí? O que a gente chama, né, de um acidente dos piores, né? Um acidente não só com lesão, né, porque eu podia falar de uma lesão incapacitante, mas uma lesão tão grave que levou Juju a óbito. Então eu contei 5 coisas para vocês: um desvio, um quase acidente ou incidente, um acidente com lesão sem afastamento, um acidente com lesão com afastamento e um óbito. No mesmo local, na mesma condição. Vocês acham que isso é possível? Sim. Sim, Sim. plenamente possível, né? Vamos lá agora que nós estamos começando a nos tornar especialistas, né? Eu falei para vocês, nós vamos ser especialistas no ato de analisar e fazer a gestão do risco. O que aconteceu? Né? Se a gente falar assim, o que aconteceu? O que aconteceu é a causa imediata. O que aconteceu para Juju falecer? O que aconteceu? Causa imediata. O que fez Juju falecer? A água caída no chão. Tati, para e pensa um pouquinho mais. Lasqueira. Se a água caída no chão fosse o fato, matava fulano, beltrano, ciclano e já. Ok? Bater com a E cabeça. a queda. O que você falou, Vinícius? Eu não entendi. A queda dele. O Giovanni foi mais específico, porque a queda, fulano, beltrano, não, Beltrano, ciclano e já caíram também. Só Caiu que também. um caiu em Não pé. bateram a cabeça. Isso. O que é, Giovanni? Fala de novo. Bater com a cabeça no chão. Bater com a cabeça no chão. Então, lembre-se, quando a gente analisa, analisar, não é avaliar, não é juízo de valor, é ir lá no local e analisar. O que causou a morte dele? A causa imediata da morte dele é a parte de trás da cabeça, a nuca no chão. Então, o impacto foi tão forte que esmagou, não sei lá como é que dá o nome, esmagou alguma coisa no cérebro, ele teve algum problema e veio a óbito. Aí que a gente já sabe a causa imediata, ou seja, aquilo que efetivamente fez ele ir a óbito, a gente vai e faz a pergunta da criança. Mas por que ele bateu a cabeça? Vamos lá. Pergunta para vocês todos. Por que ele bateu a cabeça? Ele não teve o reflexo de
Colocar a mão. Vinícius, temos que analisar bem mais simples. Você está se aprofundando um pouco no mais simples. Por que ele bateu a cabeça? Porque ele Caiu. caiu. Muito bem, Igor. É simples. Vamos ver bem simples. Agora, a outra pergunta da criança. Por que ele caiu? Porque ele escorregou na água. Porque ele escorregou na água. E por que ele escorregou na água? Que derrubaram a água no chão. Porque a água estava lá. Primeiro é isso, porque a água estava lá. Ele só escorregou na água porque a água estava lá. Por que a água estava lá? Porque alguém derrubou. Turma, não estou querendo aqui que vocês tenham as respostas nesse momento. Eu fui numa coisa bem simples, que depois a gente pode pegar aquele acidente de sexta que eu passei para vocês. Eu passei para vocês o do caminhão, mas passei também para vocês o da empilhadeira dentro do armazém. Mas vamos pensar nesse bem simples. O que eu fiz aqui? Eu fiz o papel de um investigador. E o investigador tem que fazer tantas quantas perguntas forem necessárias. Acabou aí, turma, porque alguém derrubou? Rápido. Acabou aí? Sim ou não? Fiz a última pergunta? Sim ou não? Rápido. Creio que sim. Creio que sim. Vamos lá, quem mais? Quem concorda com a Tati põe positivo. Não. Fala, Giovanni. Lara colocou. Vamos, turma. Essa é a interação que eu quero que vocês... Igor colocou, tem que ser rápido. Sim ou não? Não. Não. O Giovanni falou não. Um monte de gente falou sim. Por que não, Giovanni? Ah, por que ele pegou a água e ela caiu no chão, entendeu? Se o copo estava furado, alguma coisa. Então, aí é que tá. Lembre-se que você é o investigador. A água estava lá porque alguém derrubou. Pergunta, por que alguém derrubou? Né? Por que alguém derrubou aquela água? Eu não sei. Então, vamos ainda mais fundo. Esse cara que derrubou a água, será que ele apertou o copo com força que ele quebrou o copo? Ou será que somente ao pegar o copo tão fino que era, com a mão dele e com mais o peso da água, o copo rachou e a água caiu? Não sei. Ainda não sei. Ok? Posso ter essas duas suposições, de ele ter apertado e aí quebrou o copo e caiu a água, ou dele ter pego e o copo se rachou. Acontece sim, turma. O comprador, às vezes, recebe uma proposta de um vendedor de copo de água, falando que o copo de água dele é mais barato. Ele comprou um monte de copo de água mais barato, ganhou seu pichulézinho lá, e aí colocou um monte de copo de água transparente. Então, quando eu analiso um acidente e eu descubro a causa imediata e as causas básicas, e cheguei na conclusão de que não foi a força dele, mas cheguei na conclusão de que aquele copo é tão transparente e fino que eu tenho que comunicar a todos os outros departamentos que estão usando aquela água, que estão usando aquele copo, que aquele copo é passível de estourar, rachar e a água cair. Caramba, professor, legal. Acabou aí? Não. Por que não? O que fulano fez de errado, turma? Fulano foi o primeiro, quem deixou a água cair. A gente já chegou na conclusão, estou chegando a uma conclusão, eu analisei que o copo era tão transparente que quando ele pegou, rachou. Aí, como ele foi, ele viu que rachou, ele pegou 2 copos de água, pôs, encheu os 2 copinhos dele, bebeu, jogou e foi embora, mas deixou a água. O que fulano fez de errado? A gente já falou nisso, né? Só repetir de novo. Vamos, turma. Fulano foi que derrubou. Fulano foi que derrubou a água, isso. O que ele fez de errado? Só que ele bebeu a água dele e foi embora. Não ter limpado a água do chão.
Não ter limpado a água do chão. Muito bem, Vinícius. O que fulano tinha que fazer? Tinha que limpar. Tinha que limpar a água. Ele não sabe o que causou ainda, né? Então ele tinha que limpar a água. Primeira coisa, limpar a água. Beleza. O que mais que ele tinha que fazer, Vinícius? Vamos lá, estou aproveitando o que você está falando, eu estou tacando ferro. Além de ter limpado? Isso. Não sei, não. Acho que sinalizar, pessoal, né, que tá molhado. Não, olha só, Débora, ele limpou, ele secou. Então não tem mais água. Não tem mais água, tá? No caso do Vinícius, ele falou que o fulano secou, limpou e foi embora. Bebeu a água dele e foi embora, não deixou água. Não deixando a água, ele não deixa a condição insegura. Ele vai embora. Mas o que fulano tinha que ter feito a mais? Aí o Vinícius falou que não sabe. Não tem problema nenhum, pessoal. Não saber agora, nós estamos, né, se aprofundando. Avisar sobre os copos, né? Que eram frágeis. Então, como o fulano não sabe por que a água caiu, ele tem que fazer o quê? Comunicar. Mas sabe o que acontece com o brasileiro? Ele é muito safo em fazer, né, aquelas coisas que a Lara falou, né? Usar da imaginação. Mas quando acontece alguma coisa, o cara fica com receio. Eu trabalhei no sistema Petrobras muitos anos e fui gerente de terminal, e a primeira coisa que eu falava nas reuniões, que eu chamava de reunião de abertura, né? Que as empresas vinham trabalhar com a gente, e a gente chamava todo mundo e fazia uma reunião dessa, eu falava para eles, não tenham medo, porque o medo de vocês hoje pode causar a morte de alguém amanhã. Então, quando você tem alguma coisa errada, você tem que fazer a ação que a gente chama de ação mitigadora. A ação mitigadora é tirar a condição insegura naquele momento. Tirei, limpei, mas eu tenho que comunicar a alguém para quê? Para analisar aquele desvio, que a água no chão é um desvio. E vocês viram que a água no chão pode causar um óbito. Então, o que eu tenho que fazer? Analisar profundamente o que causou aquela água cair no chão e acabar com a causa. Mas vamos supor agora, Vinícius, que fulano não tinha como secar. Ô, professor, você está trazendo um monte de coisa num exemplo tão simples, tão banal? O que aconteceria aí, pode ser para o Vinícius, pode ser para qualquer um de vocês. O que aconteceria, o que o fulano tinha que fazer se ele não tivesse condições de secar? Aí ele deveria colocar um aviso, que nem a outra menina falou, né? Deixar avisado que o teu chão está molhado. Tá. Como fazer isso, Vinícius? Me dá uma ajuda aí. Como fazer? Olha só, sou um cara chato, hein? Rapaz, professor, você precisa Não tem me perguntar. aquelas placas de piso molhado? Muito bem, cara. Muito bem, Vinícius. Ele não tem como limpar, então ele vai pôr uma placa, que nem aquele pessoal, quando limpa o chão, né? Coloca assim, ó, piso molhado, cuidado. Não é isso? É isso, Vinícius? Isso mesmo. Agora, Vinícius, eu sou mais chato ainda. Cara, como é que eu vou deixar uma placa de piso molhado do lado do bebedouro? Não tem nenhuma, Vinícius. Fulano não tem pano, não tem rodo e não tem placa. O que ele faz, Vinícius? Sou Aí chatão. tem que comunicar alguma pessoa para fazer a limpeza ou para arrumar uma placa. Comunicar como, Vinícius? Eu estou aproveitando, cara. Estou aproveitando. Se alguém quiser ajudar o Vinícius... Aí complica, hein? Depende do... Depende do quê? Vamos lá, gosto dessa resposta. Depende do quê? Do que ele tem à disposição dele, né? Um Muito rádio bem. pra Agora, alguém, Vinícius, ou uma secretaria, ele não tem ninguém perto dele e ele não tem rádio comunicador e na área dele não pode usar celular. O que ele faz? Caraca, o professor me colocou no cantinho da parede, né? É isso mesmo. É isso mesmo que o juiz da capa preta faz. Vai, Vinícius. Tem alguma saída? Não sei, eu tenho que rezar. Tem uma saída, Vinícius. Rezar mesmo. Fica ali no local até alguém aparecer. Ele é o sinalizador. Deu para entender? Se não tem
com o que sinalizar, com o que limpar, com o que comunicar, ele fica ali até alguém aparecer. Mas por que ele tem que ficar ali? Porque ele derrubou a água é um desvio, é uma condição insegura que pode causar um óbito. Um acidente, um óbito. Um acidente, então, um incidente, se a gente for naquela sequência, um desvio pode causar um incidente, pode causar um acidente com lesão sem afastamento, um acidente com lesão com afastamento e um óbito. Então, turma, eu tenho que me preocupar muito. Vamos falar da prevenção, né? Vamos falar da prevenção. Agora eu vou dividir aqui com vocês de novo, né, o meu slide. Vamos falar da prevenção. A gente falou, certo? Cadê a prevenção? Cadê a prevenção? Cadê a prevenção? Está aqui, ó. O que é a prevenção mesmo? É o ato ou efeito de prevenir ou de se prevenir. Uma precaução para evitar qualquer mal, inclusive acidente. Aonde é o foco da prevenção, nesse caso? No fulano, no beltrano, no ciclano, no jajá ou no juju? Bora, turma. Falem, só tem 5 nomes. Qual que vocês acham que tem que deveria se prevenir? A gente acabou de falar. A prevenção tem que... Oi? Fulano. No fulano. A prevenção tem que ser no desvio. Porque se eu elimino o desvio, não a causa do desvio, tá? Se eu elimino o desvio, certamente eu vou eliminar o quase acidente e o acidente sem lesão, sem afastamento, com lesão e o óbito. Não fui na causa ainda, tá? Eu tenho que eliminar, fazer uma ação mitigadora no desvio. E aí depois analisar o desvio. E é assim que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei para vocês que normalmente, enquanto a gente não passa por uma aula dessa, os nossos olhos não enxergam desvios. Os nossos olhos só captam o acidente. Por quê? É tudo aquilo que os telejornais mostram para a gente. É só o acidente. Ninguém mostra desvio ou incidente. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, que o ato de se prevenir, ele está no desvio, nunca no acidente. Não dá para se prevenir de um acidente. O que dá para fazer é minimizar as consequências de um possível acidente. Mas se prevenir de um acidente é porque já teve um monte de desvio, um monte de incidente. Ok? Por isso que eu trouxe aqui para vocês que eu gostaria de ouvir alguns exemplos de desvios. Mas é difícil para vocês, porque vocês ainda estão naquele aspecto generalista. E a partir dessas aulas que a gente teve aqui em agosto e de hoje, eu quero que vocês comecem a se posicionar como especialista. Mas, professor, tão rápido? É, porque eu já falei para vocês o que é perigo, o que é risco, quais são os fatores de riscos, quais são os riscos e aonde eu posso mitigar um risco. Risco é tudo aquilo que é quantificável. Então, se eu for procurar os acidentes, a grande maioria deles já ocorreram. Então, o que eu tenho que trabalhar? Lembra quando a gente falou do Haiti na semana passada? Caraca, se o Haiti, em 11 anos, teve 2 grandes terremotos, o que eu tenho que fazer? Prevenção. Prevenção aonde? No desvio. No desvio de quê? De morar lá. Como é que eu vou morar numa área dessa? E se eu vou morar numa área dessa, eu tenho que ter uma residência em condições de sofrer um terremoto e não cair, não matar ninguém. Então, olha só, o meu ato, ou o ato de qualquer um de prevenção, é no desvio. Desvio, então, relembrando aqui para vocês, importantíssimo, é um comportamento que coloca a pessoa em situação de sofrer um acidente, mesmo que esse não aconteça. É um desvio. Só a água caída no chão é um desvio. O que eu faço? Elimino o desvio. Vou analisar o desvio.
vou comunicar o desvio para todo mundo, vou tirar o copinho de todas as áreas. Então, não vai quebrar mais copinho. Não vai mais cair água. Esse desvio eu não vou ter. Posso ter outros desvios. Este eu não vou ter. E o que eu vou fazer com o comprador? Porque eu vou chegar no comprador. Eu sou um bom detetive. Eu sou um perito na minha área de análise e gestão de risco. Aonde eu vou chegar? No comprador. Então, esse comprador, se não for para a rua, vai levar um belo gancho. Certo? Deu para entender? Às vezes as coisas acontecem e a gente fica sem saber. Às vezes acontecem coisas na nossa empresa, pô, mas por que fulano levou um gancho? Por que fulano foi mandado embora? E às vezes eles encobrem os fatos, né? As pessoas da área de gestão de risco encobrem os fatos. Mas não é bom encobrir num caso desse que poderia levar a óbito. Uma coisa tão banal, turma. Uma coisa tão banal, água no chão. Continuando, turma. Por mais que nos esforcemos, é muito difícil atingir o coração do ser humano a ponto de mudar o seu comportamento. Por quê? Por causa do medo, do receio. Se eu falo que eu fiz algo errado para o meu chefe, o que vai acontecer? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando uma pessoa, hein? Alguém não voltou. Hein, turma? O que vocês acham que vai acontecer se eu falo para o meu chefe que eu cometi um desvio? Perigo de demissão, né? Perigo de demissão, de gancho, né, cara? Porra, você sabe, não comove o meu coração a ponto de ir lá e falar que eu tive um desvio, a gente analisar aquele desvio e aquele desvio não aconteça nada. Eu sou um cara que adoro fazer gambiarra, mas falar que eu cometi um desvio é difícil, turma. Isso acontece aonde? No coraçãozinho das crianças, na pedagogia, onde a gente consegue ensinar para elas coisas que elas não sabem ainda. Lembra da historinha da minha neta que eu falei para vocês? Que ela segurou a minha mão porque eu estava desligado quando ela ouviu o barulho e viu a lâmpadazinha de uma garagem? Ela segurou a minha mão. Ela parou e segurou, travou, segurou a minha mão. A gente só vai atingir o coração do ser humano quando a gente começar lá atrás, cedo. Dificilmente vai atingir o coraçãozinho de vocês, porque vocês são seres humanos adultos, cheio de problemas, cheio de preocupações. Então, dificilmente, o professor Garcês, nesse ponto, ele é insistente, porque é só com a insistência que eu vou atingir o coraçãozinho de vocês. É só com a insistência. Não tem outra forma, a não ser que aconteça um acidente com vocês, e eu não quero que isso aconteça. Então, de hoje em diante, eu quero que vocês fiquem com olhos abertos para os desvios, e vocês comecem a se tornar especialistas nessa área. Então, aquilo que eu falei para vocês, se vocês estão fazendo um curso de superior de tecnologia em logística para subir os degrauzinhos da escada de vocês, tanto na renda quanto nos cargos, aqui está uma excelente oportunidade. Análise e gestão do risco, mas descendo no nível de análise e gestão do desvio. Aqui está uma excelente oportunidade. Quanto maior a empresa, melhor a condição de analisar os desvios delas e propor ações. E a gente vai chegar lá, tá? Se Deus quiser, a gente vai chegar lá na proposta de ação. Muitos são os fatores que impedem essa mudança. Um dos principais fatores tem a ver com o gerenciamento de risco da empresa, que pode... Espera aí, deixa eu ver aqui. Que pode não, que pune, né? Tá errado aqui, não é pune, não, é pune e gera medo de punição no colaborador que em algum momento tem um comportamento inseguro, tá? Então, o chefe, o supervisor, aquele cara é foda, ele chama a atenção de todo mundo. Eu vou falar, eu não, vou ficar aqui na moita, no meu cantinho. E aí ele não sabe que, de repente, um dia o amigo dele pode morrer ou ele mesmo pode morrer. Continuando, turma, de onde vem o comportamento inseguro? Olha só, turma, comportamento inseguro, de acordo com a pirâmide da Dupont, gravidade é uma questão de probabilidade. Leia a base da base para o topo. De cada 30 mil atos inseguros ou condições inseguras,
supondo que 30 mil vezes que os calços não colocados nas rodas traseiras do reboque do caminhão ocorrem 3 mil quase acidentes ou primeiros socorros. Ocorrem 3 mil quase acidentes, as empilhadeiras são conduzidas até dentro do reboque e os reboques se movem porque não tem o calço na roda traseira. Desses 3 mil quase acidentes, ocorrem 300 ferimentos registráveis. Para cada 300 vezes que o reboque se movem, os operadores pulam, saltam da empilhadeira e torcem o tornozelo. Outro exemplo bem banal. Para cada 300 ferimentos registráveis, tem um ferimento maior ou incapacitante. Para cada 30 vezes que os operadores saltam na empilhadeira, um deles fratura a perna. Para cada 30 vezes, aqui, 300, 30 deles fraturam a perna. E para cada 30 que pula ou fratura a perna, os operadores saltam da empilhadeira uma vez a empilhadeira e ela cai sobre ele, causando óbito. Então, olha só, a Dupont, com todos os 200 anos que a Dupont tem de empresa, principalmente na área química, e de fazer lá nos Estados Unidos a dinamite, ela chegou à conclusão abaixo. Para cada 30 mil desvios, ocorrem 3 mil quase acidentes, 300 ferimentos registrados, 30 ferimentos maiores e uma fatalidade. Pergunta para vocês, quando que essa fatalidade, ocorre nos 3 mil? Pergunta que vale $1 milhão. Vem, turma? Quando que essa fatalidade, ocorre dentro dos 30 mil desvios? E aí, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, eu estou ouvindo, mas se eu não sei a resposta, eu não vou responder. Mas É quando acontece algum óbito, alguma coisa do tipo? É isso, a pergunta é essa. Vai ocorrer, a cada 30 mil desvios, vai ocorrer um óbito. Certeza. Na pirâmide deles. Quando que esse ocorre nos 30 mil? 1000 vezes? Não, vai ocorrer uma vez só, Vinícius. Uma vez só nas 30 mil. Quando de 0 a 30 mil que esse ocorre? Lara, responde para mim. Responde aquela tua resposta. Ué, cada uma fatalidade. Não. A primeira. O quê? Que você ia falar. Não. O que você ia falar? Ué, que eu não sei. Certo? Você não ia falar isso? Uhum. Sim. Não sei, é isso mesmo. Eu não sei. Quando é que vai ocorrer? Não sei. Pode ser a primeira, a 10 mil, a 20 mil, a 30 mil. Pode ocorrer a qualquer momento dos 30 mil. Então, essa é a pergunta base, Lara e os outros. Eu não sei quando vai ocorrer. A história do Covid. Eu sei se eu vou pegar Covid ou não? Não sei. Então, se eu não sei se eu vou pegar Covid ou não me protegendo, grande chance de eu pegar, o que eu tenho que fazer? Me proteger. Então, olha só. Se eu não sei quando esse vai acontecer dentro desses 3 mil, o que eu devo fazer? Olha só o que a pirâmide faz, turma, que eu acho muito legal. Olha só o que a pirâmide faz. Como podemos reduzir os acidentes? Ou seja, a parte de cima da pirâmide. Reduzindo os desvios, fazendo a gestão no desvio, de tal forma que a pirâmide, olha só, que a pirâmide fique só aqui, ó. Então, eu vou reduzir esses 30 mil, sei lá, aqui é para menos de 10 mil, de tal forma que eu não chegue aos acidentes com ferimento. Deu para entender o que eu falei? Então, na pirâmide anterior, eu tinha 30 mil, 3.331. Na pirâmide sequencial, eu tenho um número chamado de B, que é bem menor do que A, e que a pirâmide
não chega no acidente com lesão. Só chega, talvez, em primeiros socorros ou pequenos vazamentos. Mas como é que eu faço isso, professor? Eu tenho que fazer uma gestão desse risco. Então, muitas empresas hoje pensaram de forma que, se eu faço gestão do risco, é sinal de que eu estou fazendo gestão do acidente. E quando eu faço a gestão do acidente, e os 30 mil desvios que já ocorreram? Então, eu vou na gestão do desvio. Então, hoje as ferramentas estão sendo apropriadas para fazer análise e gestão de desvio. Mas, professor, por que você está chamando de risco? Porque ainda é a matéria principal, ainda é o foco principal em todas as empresas. Porque se ela não tem condições de mitigar um acidente, ela tem que fazer análise e gestão de risco. Só depois que ela tem condições de fazer uma análise e gestão de risco, ela vai ter que sair para um acidente com lesão, para um acidente sem lesão, para um incidente até chegar no desvio. Então, muitas empresas ainda estão aqui, turma. Aliás, a grande maioria das empresas, com a exceção da Dupont, que foi quem fez isso aqui. A Dupont, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando na Petrobras até 2016, estava na Dupont da região de Campinas, que eu não lembro exatamente onde é, há 16 anos sem acidente. Sem esses 3 níveis de acidente, né? Acidente com lesão, com afastamento, tá? Ou acidente irregistrável, tá? Ela não tinha 16 anos, ó, 16 ou 18 anos sem acidente. Não sei hoje, não tenho acompanhado, tá? Quais são as empresas? Se vocês verem as placas das empresas, dificilmente uma empresa está mais do que 365 dias sem acidente. Quando está, é porque tem uma boa gestão dos desvios. Observe que, se reduzirmos os desvios de A para B, a probabilidade de termos um acidente com lesão é bem próxima a zero. Tá? Acidente com lesão, esse aqui, ó. Não estou dizendo que eu não vou ter incidente, não estou dizendo isso, hein? E também não estou dizendo que não vou ter desvio, vou continuar tendo, ó. A pirâmide é essa aqui, ó. Continuo tendo. Mas a probabilidade de ter um acidente com lesão é bem próxima a zero. Isso chama-se análise e gestão de risco. E é isso que eu quero que vocês façam daqui para frente. Fiquem de olhos abertos a todo tipo de desvio. O que fazer, então? Faltou o tio aqui do então. O que fazer, então? O objetivo do gerenciamento de segurança, meio ambiente e saúde é reduzir os fatores pessoais ou desvios em um nível que a probabilidade de um acidente sério seja próximo a zero. Na dúvida, pare ou nem inicie. Lembre que eu falei dos 3 caras que estavam pisando lá de contrapeso para aquele cara mexer no navio? Normalmente o anglo-saxão, ou seja, o descendente de... Normalmente, hein? De alemão ou de inglês, não faria isso. Por quê? Se ele está na dúvida, ele não faz. Ele não tem condições seguras de fazer, não faz. Dúvidas até aí, turma? Dúvidas? Não. Legal. Então, vamos lá. Para encerrar essa parte aqui, ainda vamos chamar 3 aqui, tá? Atitude. Se o comportamento é tudo aquilo que eu externo e vocês enxergam em mim, a atitude é o modo de ser, de perceber ou ponto de vista em certas conjunturas. Tem a tendência de agir de uma maneira coerente em referência, com uma referência à qualidade da pessoa. Tem a ver com o nosso interior. A atitude é a nossa personalidade. Tem a ver com a estrutura de hábitos ou vícios que adquirimos em nosso convívio social. Ou seja, principalmente enquanto formei a minha personalidade até os 12 anos, lá na infância, através do qual criamos nosso mapa mental. Vou fazer uma pergunta para vocês responderem rápido. Eu quero ver o positivo aqui rapidinho. Quem aqui é honesto? Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, turma. É uma pergunta assim que é difícil da gente responder